agradecer ao Senhor e agradecer também, né, pela honra de sermos mulheres do reino. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor tem grandes obras através daquelas que Ele já separou e escolheu. Eu quero agradecer, né, o auxílio da irmã Thaís hoje, da Yasmin, que arrumaram a mesa da Santa Ceia hoje. Ficou jóia, né? Ficou linda lá. Glória a Deus. Quero parabenizar as mulheres que em todo tempo se dispuseram aí a estar nesse encontro de mulheres, nesse evento que o Senhor preparou para a gente. Foram 2 meses de encontro, 2 meses de busca pelo Espírito, foram 2 meses de trabalho intenso, para estar organizando tudo, para estar colocando os vídeos no ar, para estar colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. Isso não seria possível sem a ajuda de Deus e sem a ajuda de cada um aqui. Por isso, eu oro para que o Senhor derrame uma bênção dobrada sobre a vida de cada um. Agradeço a Deus, e agradeço a cada uma de forma especial. Analisa, Valéria, Maria Paula, Márcia, Thaís, a Cecília. Agradeço a toda, a Maria Eduarda, que teve no som também, durante todo esse período. Que todos possam receber um presente do Senhor de forma que surpreenda. Amém? Amém. Amém, mulherada? Glória a Deus. A mulherada está tão acostumada, já no trabalho ali, e continua trabalhando. Mesmo na hora de receber a bênção, continua trabalhando. Glória a Deus, isso é muito bom. Isso é fantástico. Temos testemunho hoje? Glória a Deus. Amém, irmão. Aleluias. Que Deus nos abençoe, então. E acho que é isso nesse momento. Hoje Deus preparou, assim, um dia especial, em continuidade, e ao mesmo tempo para a finalização desse tempo de mulheres, encontro de mulheres, com o Dia Internacional da Mulher ontem. Foi também algo muito significativo a gente saber do amor de Deus pelas mulheres e o quanto Ele tem, não que Ele tem, mas que Ele pode contar conosco para a sua obra maravilhosa. Então, parabenizo também as mulheres, não só da nossa igreja, mas também de todas as igrejas, de toda a cidade, de todo o Brasil, de todo o mundo, porque sempre serão maravilhosas. E por que serão maravilhosas? Porque são únicas. Porque em cada uma existe a essência de Deus, a maior essência de Deus, o amor. Então, o Senhor abençoe cada uma. Glória a Deus. Hoje nós vamos receber a Thaís, para uma palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Thaís. Glória a Deus. Aleluia. Estão acordados, irmãos? Não estão quietinhos. Glória a Deus. O povo de Deus é barulhento. Sai. Olha o barulho. Não, gente. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou na igreja faz... não falo, vocês vão descobrir a idade. Sou jovem. Faz um tempinho. Então, eu peguei a época do avivamento no Brasil, nos anos 90. Muitas igrejas eram fervorosas, alegres, felizes.
Muitas vezes eu quero um pouquinho melhor, porque a gente sabe lá um pouquinho, mas quem é bom fazer filho? O ser humano sempre precisa de ajuste, não fosse assim, a expressão já tinha ido embora da terra. Então, a gente era muito lá dentro, agora a gente está numa vibe de worship, né? Esse worship, só música de adoração. Eu acho que isso não é de Deus, não. A gente precisa celebrar o povo de Deus, precisa celebrar, porque a gente está num tempo de vitória. Por mais que a gente tenha lutas, mas o povo de Deus é vitorioso, o Senhor me garantiu a vitória. Sabe, a gente vê muito notícias do fim do mundo, né? Volta e meia a gente está vendo notícias do fim do mundo, porque o diabo está fazendo isso, porque o diabo está fazendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, ó, tem um spoiler de tudo que vai acontecer. Quem gosta de assistir série, gosta de spoiler, né? Sabe o final. Mas aqui, ó, conta tudo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós somos mais que vencedores. E vencedores não abaixa a cabeça. E nós somos colocados por cabeça, não por cauda. Desde que o Senhor falou para nós lá em Deuteronômio: escolhe, pois. O que você vai fazer? Você vai servir a Deus ou não? Ou vai servir o mundo? Então, se você escolher servir a Deus, você tem caminho bem e do mal. Se você escolher servir a Deus, você escolhe o quê? A bênção. Então você vai ser colocado por cabeça, não por cauda. E isso, gente, não é só vitória financeira. Quando a gente fala de vitória, a gente só pensa no financeiro. Mas, gente, observa a sua vida. Por mais dificuldade que você tem, o Senhor sempre abre uma porta e abre uma porta. Por mais dificuldade que você tem, você já parou para pensar que você não fica bem permanentemente? Que ainda que você tenha alguma dificuldade na área da saúde, o Senhor sempre se levanta alguém para te ajudar, o Senhor sempre se levanta os melhores médicos para te atender. Olha, eu vou contar um testemunho antes de iniciar a mensagem, porque hoje a nossa mensagem é uma parábola. Mas, quando eu fui ter a Valentina, eu tinha acabado de perder meu convênio. Sempre tive convênio médico. Quando eu engravidei da minha filha, foi uma época que a gente começou a população financeira. E foi bem difícil. E assim, a gente sempre ouviu falar muito mal do SUS e a gente está acostumado, né, gente? A esperar anos na fila para uma consulta e tal, meses, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que ainda eu tinha perdido o convênio médico, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, e eu estava querendo ter a minha filha em um certo hospital que muito conhecido aí por problemas de erros médicos. E teve uma noite que eu passei a noite chorando. Eu estava bem próximo de ela, e assim, eu não tinha nem uma roupinha para Valentina. Com exceção de algumas coisas que eu tinha ganhado da minha cunhada, nada. Nem sei porque eu estou contando isso para vocês, mas é para falar da vitória para vocês. Então, isso é um testemunho assim, que mexeu muito comigo, porque coração de mãe, vocês sabem, né? E eu passei aquela noite chorando, não dormi nada, meu marido estava dormindo, e eu passei a noite, acho que umas 6 horas da manhã, ainda estava ajoelhada na sala, chorando aos pés do Senhor, porque eu sabia que era dele que vinha meu socorro. Era para ele que eu tinha que chorar. Eu não podia contar com meus pais, eu não podia contar para ninguém, porque eu não sabia, eu não podia pedir ajuda para eles, eu ia ser mais um peso. E naquela noite, já era 6 horas da manhã, meu marido, isso era de sexta para sábado. Meu marido disse: chega, vai dormir, vai descansar um pouco. Chega, vai descansar. E naquilo eu tive um sonho naquela manhã. Eu dormi e eu tive um sonho, e naquele sonho eu vi uma voz no sonho falava, uma das experiências mais assim, sobrenaturais que eu tenho. Aquela voz falava assim: ó, você vai na loja tal, fala para a pessoa tal, que é a dona da loja, que ela vai te dar uma solução. Gente, por quê? É uma loja que eu nunca fui na minha vida, lá na Vargas. Enfim, eu fiquei na dúvida de obedecer ou não, mas falei para o meu marido, vamos lá, porque Deus mandou ali, porque não é à toa, não
um sonho qualquer. Tá, eu me arrumei, fui às 9 horas da manhã, ou seja, tinha bebido umas 3 no máximo. Fomos para lá e comecei a disfarçar na loja, não podia comprar nada. Comecei a disfarçar e andar ali. Aí eu comecei a conversar com a moça do caixa estava lá. Desculpa, hoje eu estou sem funcionária e está muito corrida, não pude te dar atenção. E não, fique em paz, só estou dando uma olhada, porque logo vou ter neném, vou precisar de de amamentação e tal. Mas você vai ter neném, você já sabe onde você vai ter? Eu falei, não, ainda não sei, porque agora eu estou sem convênio, ainda nem sei onde eu vou ter esse neném. É? Deixa eu te falar, então. A minha prima, ela é a chefe do departamento, vou falar departamento de parto, porque é obstetrícia, lá não sei direito o nome correto, o termo. Minha prima é a chefe do departamento de obstetrícia lá do hospital tal. Eu vou te dar o telefone dela, eu sempre chamo ela no WhatsApp e fala que foi a prima dela que falou, que ela vai te dar toda a direção certinha para você ir lá. Gente, Deus falou. Eu estava assim, um momento muito difícil, porque você ter seu primeiro filho é tudo novo. E ainda você não saber o recurso de onde vir. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa história que eu estou contando, que é muito pessoal, é que ainda que você passe pelo vale, pelo deserto, o Senhor vai estar com a mão estendida, segurando a sua mão. E muitas vezes, quando você não conseguir mais caminhar, Ele vai te carregar no colo, porque Ele é um Pai amoroso. Então, não tem por que você ficar triste, meus irmãos. Não tem por que você não celebrar. Celebra a sua vitória. O que ele falou foi que Deus estava falando comigo hoje, a hora que eu estava entrando no carro. A hora que Ele falou sobre a fé, o irmão Oswaldo falou, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Ele conversando aqui comigo e Ele falando lá, Deus falando na boca dele. Então, a gente não tem que abaixar a cabeça. O Senhor traz uma nova alegria no nosso coração, ainda que as coisas estejam difíceis. E olha, tem hora que a gente acha que não vai dar conta, mas deixa eu te falar, a gente tem que dar conta, a gente tem que depender do Senhor. Mas enfim, agora vamos lá. A mensagem que eu trouxe para vocês hoje é uma história. E foi um dia que eu estava falando com Deus, eu estava orando, e Ele falou assim, pega um papel, uma caneta, que eu vou te contar uma história. E eu comecei a escrever. E aí a pastora Marcela falou assim, e ele falou assim para mim, daqui uns dias a pastora Marcela vai precisar que você pregue, você vai dar testemunho pronto. Aí ela me ligou, eu estava no mercado. Ela falou assim, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas eu estou precisando de alguém para pregar. Eu já sabia. Mas como é que você sabia? Porque Deus me falou. Gente, essas coisas são muito novidade para mim. Apesar de estar anos na igreja, eu sempre vejo essas coisas acontecendo com outras pessoas. Mas para mim é novidade. Eu estou vivendo um tempo novo com Deus. Então, se talvez você não tenha tido tantas experiências ainda com Deus, busca, porque a palavra do Senhor fala que aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta abre. Então, esses 2 meses que a gente ficou buscando pelo encontro, eu não sei se teve um impacto na vida de outras pessoas, mas na minha teve um impacto muito grande. Porque a partir do momento que a pastora Marcela sempre foi uma grande amiga e pediu, vamos dizer, graças à ajuda, falou assim, não, você pode vir e tal. Eu peguei essa responsabilidade de orar. Porque assim, quando a gente vai buscar para a nossa vida pessoal, talvez a gente não tem tanto empenho, mas quando a gente sabe que tem outras vidas dependendo, e isso mexe com a gente e a gente se esforça mais. E na minha vida teve um impacto muito grande esses 2 meses de encontro. Talvez outras pessoas não tenham tido a mesma experiência, mas para mim, eu estou vendo coisas novas. Então, essa experiência de pegar uma caneta e anotar o que Deus está falando, gente, para mim isso é muito novo. Bom, mas enfim, eu como professora, né, eu inclusive tinha um projeto de contação de história quando eu estava na faculdade. A gente contava história para as crianças na biblioteca.
Toda quarta-feira, se eu não me engano, a gente ia contar a história. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Sabendo disso, Deus me deu essa história. Então vamos lá. Você já teve experiência de ser traído? Comece a refletir, irmãos. Se você já não pegou, se você já pegou aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, cuidou, tratou o seu emocional, vestiu, deu de comer, abrigou em sua casa, assentou junto com a sua mesa, e quando você menos espera, ela vira as costas para você. Vou te contar uma história. Havia um rei, uma província muito distante, que era muito bom. Ele era justo, generoso, fiel e compassivo. Um dia, em uma de suas viagens, esse rei viu um homem caído no chão. Imediatamente ordenou que parasse a carruagem e disse que ele iria descer. Ao descer de seu imponente veículo, questionado por um de seus servos o porquê de ter parado, o rei responde que viu um homem cair no chão, e aquilo era inaceitável. Um de seus súditos explica que aquele homem estava ali há muito tempo a mendigar. E era normal, era coisa comum. Apressadamente, o rei retorna àquele ponto onde tinha visto o homem e não o encontra. E sai a buscá-lo. Procura, e ao vê-lo ali mais à frente, o toma. Eu tomo em seus braços. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, seu corpo picado e mordido por toda sorte de larvas e insetos. Sua barba e seu cabelo eram tão grandes, mas tão grandes. Suas unhas eram tão compridas e seu odor era tão forte que a aparência do ser humano era apenas uma vaga lembrança. O rei, vendo aquela situação deplorável em que se encontrava aquele homem, retirou seu manto, o entregou a seu servo, arregaçou suas mangas e tomou o homem em seus braços. Colocou-o em seu veículo, deu-lhe água e o confortou até chegar ao palácio. Ao chegar, deu-lhe banho, trocou suas vestes, ordenou que fizessem um grande banquete com todas as honrarias. O rei fez a barba daquele homem, cortou seu cabelo e também colocou um anel no seu dedo, conferindo o título de realeza. Mesmo este homem sendo plebeu, muito distante de ter o sangue azul. O tempo foi passando, o homem foi se curando, foi se tornando mais confiante e também foi ganhando mais confiança no justo rei. Desfrutou de todas as benesses que a companhia do rei lhe conferia. Se tornou influente, falando com eloquência e tornou-se muito importante. Tão importante que começou a se destacar, fazer grandes negócios e ali tinha um anel de realeza conferido pelo rei. Certo dia, pensou consigo que não precisava mais do rei. Estar ali o tempo todo estava distraindo, ofuscando seu rei. Afinal, ele descobriu que era capaz de fazer coisas grandiosas por si mesmo. Assim, ele foi se afastando, não ia mais às reuniões de cúpula presididas pelo tal rei. Os discursos do rei não eram tão atraentes como ele achava antes. E agora estão tão enfadonhos e demorados. Estar na presença desse rei era algo extremamente desnecessário. O homem tinha tantas outras prioridades na vida dele. Este percebeu que seu lugar não era mais ali no palácio. Ele queria explorar o mundo, conhecer outros lugares de que tinha ouvido falar. Ao finalizar suas malas, decidido a ir embora, o rei entra em seu quarto, rindo e conversando em voz alta, como era de costume, porque eles tinham intimidade. E quando o rei vê todas aquelas malas em cima da cama, eles ficaram em perplexidade. Para onde você vai? Exclama o rei. Sabe o que é, rei? Eu já não estou me sentindo feliz há muito tempo aqui. Me sinto preso, enjaulado.
compromissos, tantas coisas a cumprir, não quero mais, isso aqui não é para mim. Vou sair por aí e curtir mais a minha tão admirável vida, minha vida é tão maravilhosa. Não aguento mais seus discursos, essas historinhas que você conta. O rei, emudecido, sai do quarto, permite que aquele a quem ele resgatou saia e se vá, ainda que isso machuque profundamente, porque o rei sabe que ele se perderá. Você já ouviu essa história, né? Essa história é a nossa história. Quando Deus nos encontrou, nós estávamos sujos, fedendo, podres, as unhas grandes. E a partir do momento que Deus trata com a gente começa a afastar dele, porque a gente começa a reconhecer a nossa importância, verificar que a vida é muito mais do que essa vidinha de crente. Quantas vezes a gente faz isso? O dom da graça que Deus nos deu, que foi pela qual nós somos salvos, que diz lá em Efésios 2:8, veio da graça de Deus, mas não veio de graça. Um sangue muito precioso foi derramado na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Precisou de esforço sobrenatural, de alguém que se despiu de sua glória, de alguém que saiu do trono, de alguém que precisou arregaçar suas mangas para levantar nós, eu e você, porque nós não somos merecedores da graça do Senhor, mas o Senhor se despiu de sua glória e subiu do madeiro. O madeiro, gente, a cruz, era o reconhecimento da autoridade de Roma. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é a lembrança, é o reconhecimento de o sangue de Cristo. Quando Jesus estava na última ceia, e lá em Isaías fala que o corpo seria encharcado de sangue, Isaías já estava apontando quem seria, Jesus seria traído. E essa história da traição, muitas vezes, chama muita nossa atenção, né? Nossa, como Judas pôde trair o Senhor? 30 moedas de prata, isso não é nada. Por que ele fez isso? Mas, será que a gente não vai? O Senhor Jesus todos os dias. Será que a gente não começa a cansar das historinhas do rei? As historinhas da Bíblia? Será que a gente, com o passar dos tempos, essa mensagem não é para quem não é cristão, essa mensagem é para quem é cristão, para quem está dentro da igreja? Será que com o passar do tempo a gente não para e começa a deixar de buscar o Senhor, a deixar de amar a presença do Senhor? Gente, quando eu era criança, o pastor falava muito isso, porque antigamente a gente tinha mais acesso ao fogão a lenha, né? Hoje nem tanto. O fogão a lenha, quanto mais você colocar a lenha, mais a brasa fica viva. E a brasa, ela só fica viva quando ela está perto do fogo. Quando você vai tirando, quando você quer desligar o fogão a lenha, você vai afastando a madeira, a lenha, do fogão, do fogo, vai separando e vai apagando até apagar tudo. Será que não é isso que está acontecendo com a igreja brasileira? Igreja, acorda, desperta. A gente precisa se levantar, se aproximar uns dos outros, viver em união, ter comunhão com o Senhor. Não é só comunhão de estar, na parte de Deus está tudo bem. É igual quando a gente criança brinca de pique, sabe? Quando você está no alto, eu estou no alto, os outros se estrepam. Gente, não é assim não. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao compromisso do Senhor. A gente está deixando muito de viver na presença do Rei. Um dia você deixa de ir. Não, hoje eu estou cansado, não vou não. Não, hoje eu tenho um aniversário para ir. Mas, gente, isso aconteceu comigo. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de experiência própria. A gente vai deixando aos poucos. Só hoje eu não vou ler a palavra. Só hoje eu não vou ler a Bíblia. Só
Nosso tempo aqui na terra, nós somos criados para adorar o Senhor. As outras coisas têm que ser desnecessárias. As outras coisas têm que deixar de ser prioridade. Nós temos que priorizar o Santo dos Santos. Nós temos que estar na presença do Senhor. Quanto mais a gente sai da presença do Senhor, menos valor a gente está dando à graça, ao sacrifício do Senhor. Quando os discípulos perguntaram, mestre, quem vai te trair? Aí ele falou assim, aquele que eu pegar o pão e molhar no vinho, entregar para ele para molhar, esse vai me trair. Quando ele pegou o pão, molhou no vinho, entregou para Judas, aí todos ficaram sabendo que era aquele que ia trair ele. Judas traiu o Senhor. Mas quantos Judas nós somos? Todos os dias nós somos Judas também. Porque a gente acha que a graça do Senhor está disponível o tempo todo. Essa semana eu tive 2 primos que estavam internados. Um fez 21 cateterismos. 21 cateterismos. Não morreu. Ele não conhece o Senhor. Ele não tem vida com Deus. Agora o outro é um homem temente ao Senhor. Ele foi um grande homem, ensinou muito. Quando a gente estava noivo, ele deu um curso de noivo para a gente. Ele era professor de escola bíblica. Eu até falei para minha mãe que meu sonho era crescer, casar, poder fazer parte da sala do Joab, o nome do meu primo. E o Senhor levou essa semana. Eu estou contando isso para você saber que ele estava bem, ele tinha passado por um câncer, estava bem. De repente surgiu um problema no coração, do nada. Aí precisou ser internado com urgência, fez uma cirurgia de troca de válvula, foi tudo bem, a cirurgia correu muito bem. E como era um homem de Deus, a gente cria, não, o Senhor vai esperar, o cara não tem nem 60 anos. Não é nada, ele vai sair dessa, vai chegar, vai estar bem. Minha mãe até falou que encontrou com ele no mercado e falou assim, olha, ele estava no mercado, ele era muito brincalhão, e primeiro da minha mãe abraçou ela por trás, assim, ela até assustei, ela me abraçou, foi tão bom, abracei ele, foi a despedida. Porque ele foi para essa cirurgia e não voltou. Você sabe que dia que você vai voltar? A gente não sabe. Estou ficando no Jeremias, né, gente? Toda vez que eu vou falando, eu vou ficando emocionada. Mas é que eu tenho muito temor disso. Porque a gente não sabe como são os nossos dias aqui na Terra. A gente não sabe. Isso é aquilo que você deixou de fazer hoje. Aquilo que você falou assim, não, Senhor, está tudo bem, tudo resolvido na minha vida, só tem isso aqui. Ai, sabe, aquela amiga que eu não perdoei. Ah, mas tudo bem, eu estou bem com meus anos. Mas isso foi exatamente aquilo que vai te pedir do céu. Gente, o céu ainda existe. A porta ainda é estreita. Larga o caminho que vai para a perdição. Para ir para o céu, não é assim de qualquer jeito. O Senhor é organizado. Quando você vê os homens tentando limpar o corpo humano, nunca vão conseguir fazer igual Deus. Mas eles precisam de componentes, tal. E o corpo humano, gente, o DNA humano é a coisa mais linda do mundo. Eu não sou da área de saúde, mas eu sou muito curiosa. Então, eu vejo alguns estudos. Gente, cada órgão do nosso corpo se encaixa de uma forma perfeita, porque que Deus faz é perfeito. As formas são distribuídas tão organicamente, mas tão perfeito, tudo se encaixa. Você acha mesmo que Deus perfeito desse vai aceitar qualquer coisa lá na casa dele, no céu? Não, gente. Não. Então, para finalizar, eu
Eu vou falar o que eu tinha anotado aqui. E nós, homens, por causa do anel da realeza que Jesus colocou em nosso dedo, esquecemos de onde fomos tirados, das sarjetas da imundícia do pecado. Lá em Deuteronômio 32:5 diz: seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir com filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração corrupta. É assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, te redimiu e te estabeleceu. E lá em Deuteronômio ele também fala: porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Deuteronômio 32:28 e Deuteronômio 32:5. Checa lá depois, para vocês verem se eu estou falando a verdade ou não. Gente, a Bíblia fala de todas as gerações de gente, é tudo igual. Geração corrupta, igual essa nossa, nunca existiu. Ou existiu, mas parece que não tanto quanto a gente está vendo hoje. É hora de conserto. É hora de arrependimento. Nós estamos no dia da ceia, no dia de lembrar do sacrifício de um filho do Rei dos Reis, que foi esmagado na cruz, que esvaiu todo o seu corpo, todo o seu sangue. Não foi de graça. Você tem a graça. Nós temos a graça do Senhor, mas não foi de graça. Nós fomos justificados pelo amor intenso, um amor inestimável do Senhor, mas não foi de graça. Vamos nos colocar no lugar do Senhor, porque a gente veio, quem veio dos anos 90 sabe que era tudo não pode. A gente estava até falando sobre isso, do castigo, Deus castiga, tudo não pode. Quando eu era criança, era tudo assim: Deus está vendo, Deus castiga. Mas, gente, é questão de se colocar no lugar de Deus, de se colocar no lugar do Senhor. Aquilo que eu estou fazendo me agradaria? Se o meu filho agisse do jeito que eu ajo, eu ficaria feliz ou triste? Então, a reflexão que eu deixo para você hoje é: se coloque no lugar do Senhor. E se colocar no lugar do Senhor como Pai, te alegra ou te assusta? É isso, gente. Deus seja louvado. Aleluia.